último vídeo eu falei que eu ia explicar por que eu tenho tantas caveiras aqui no meu cenário. E as caveiras, para mim, elas significam duas mensagens principais. A primeira, você pode ser rico, pobre, mulher ou homem, ou gay, pode ser criança ou velho, pode ser gremista colorado, palmeirense, corintiano, flamenguista ou Botafogo, fluminense. Você vai ter uma caveirinha muito parecida com a de todos quando morrer. Então é um símbolo de igualdade. E também, se eu for morrer amanhã, será que eu queria estar tendo o dia que eu tenho hoje? Então são duas mensagens, né? Uma de igualdade, outra de intensidade da vida, na verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a morte. Uma reflexão tântrica sobre a morte. Esses vídeos que eu venho fazendo aqui, eles não são tão informativos, com datas, com nomes científicos. Eles são reflexões filosóficas. Então eu levanto questões essas que estão dentro do contexto do Tantra, para você pensar e para a gente ir junto e caminhando aí e sentindo a vida de uma forma tântrica de sentir. Vamos começar então a falar sobre o pânico da morte. Para que serve esse pânico? Bom, não preciso dizer que a única certeza da vida é que a gente vai morrer, né? O final de todo mundo é morrer. Como que vai ser? Se vai ser enterrado, cremado, comido pelos peixes, não vai fazer diferença. Todo mundo vai fazer essa passagem. Então a vida, ela é realmente uma passagem humana, né? E não momentos da vida uma passagem espiritual. A gente é um espírito tendo uma passagem humana, né? Por que temos tanto pânico e medo da morte? A reflexão é a seguinte, pessoal. Não há como dominar uma pessoa que não tenha medo. Você não consegue dominar ninguém que tenha medo, que não tenha medo. Existe uma cultura do pânico da morte que vem sendo difundida por todos os meios de cultura, desde a televisão, os filmes, as novelas, os livros, os romances, as religiões. Tudo coloca um pânico incrível da morte, sendo que a morte é uma coisa cotidiana, tão cotidiana quanto o nascimento. A gente comemora o nascimento de uma criança e chora a morte de alguém. Eu acho que seria normal sentir saudade, chorar e tal, mas se preparar para a própria morte e soltar as correntes dessa prisão que o pânico da morte causa. Tem três coisas que servem para dominar o povo, a manada, todo mundo mais ou menos comportado. A gente tira a raiva da pessoa, assim a pessoa não se rebela nunca, não expõe as suas ideias, ela quer ser calminha, igual todo mundo, se apresenta. Outra hora nós vamos falar de raiva. Tirar da nossa sexualidade. Uma pessoa castrada, ela é mais mansa ou culpada, né? Pela sua sexualidade, ela vai ficar mais quietinha, mais pianinha, se escondendo. E o terceiro ponto de dominação seria o pânico da morte. O Osho, nosso mestre, que é uma referência tão forte para o Tantra, ele nos traz uma reflexão muito bacana em relação à morte. Ele passou toda a infância dele indo a enterros, ele gostava de funerais, ele acompanhava lá na Índia, né? Tinha a pira funeral, né? A tocha funeral, aquela cremação do corpo que é feita nas margens do rio e tal, pela cultura hindu, né? E os pais dele perguntavam para ele por que você vai a tanto enterro, cara? Você nem conhece o morto, você não conhece a família do morto, por que você vai lá acompanhar? Porque eu tô querendo aprender a morrer, estou me preparando para minha morte. E eles, como assim? Os pais dele, você tá proibido de ir. Ele falou assim, vocês vão me garantir que eu não vou morrer? Vocês conseguem me garantir que eu não vou morrer? Não. Então me deixa aprender a morrer. Ele estava se preparando para sua morte desde novo. E é um assunto que a gente deveria realmente sentir e se preparar para ele, porque vai acontecer. E a gente não precisa ter medo disso.
O medo disso faz a gente não se arriscar, faz a gente não seguir os nossos ideais, faz a gente não querer ser diferente dos outros. A gente tem medo talvez de um julgamento. O que vai acontecer depois da morte? Será que eu vou ser julgado e condenado? Então vamos começar a pensar um pouco sobre isso. Digamos assim, nessa visão ocidental nossa de Deus, de um Deus onipresente, onipotente, com características humanas, né? Que fez o homem à sua imagem e semelhança. Esse Deus que é Pai. E aí vem a reflexão para quem é pai e para quem é mãe também. Se você vê seu filho de 5 anos, você fala para ele, não pega bolacha daquele pote. Aí ele vai lá, escondido, e pega a bolacha daquele pote. E o pai ou a mãe, com sua visão onipotente, onisciente, lógico que nota um farelinho, nota que faltou bolacha, vai lá e repreende o filho. Você iria, por causa desse erro, mandar seu filho eternamente queimar em chamas ou expulsar ele da sua casa? Essa é uma ameaça para mim tão boba, tão simples. É lógico que não, né? Eu aprendi a acreditar em alguma coisa amantíssima, amorosíssima, maravilhosa, que me ama sempre. Eu mesmo não expulsaria meu filho de casa. Porque que Deus, que é minha imagem e semelhança, depois que eu morrer por causa dos meus pecados, vai me expulsar da casa dele? Não tem muito sentido isso. É só pensar um pouquinho, com neutralidade, sem medo da blasfêmia, sem medo de pensar com a própria cabeça e observar a vida como ela é. Então, esse pânico da morte, ele vai reprimindo a gente, esse medo do que vai acontecer depois da morte vai reprimindo a gente de viver a vida como ela é. Só poucas pessoas vivem a vida como ela é. Aliás, esse vídeo aqui é feito para poucas pessoas que têm coragem de assistir esse vídeo até o fim, que têm coragem de observar essas ideias sem julgar no primeiro momento, deixa para julgar depois, que julgar é natural, classificar, ver se está certo, se está errado. Pensa sozinho depois, mas agora observar esse vídeo é para poucas pessoas. Parabéns se você está assistindo. Porque é pensar completamente fora da caixa, é sair da manada, é levantar do meio da multidão que está lá toda no plano e subir a montanha e olhar lá de cima, né? Eu não estou aqui falando, eu estou questionando alguns conceitos. Eu não estou falando para você vestir a minha máscara ou seguir a minha religião, que não tenho. Né? Mas vamos refletir. Eu prefiro acreditar nas coisas que são palpáveis. Já é tão difícil a gente conseguir desvendar o mundo material e a gente quer desvendar o mundo espiritual, que é invisível, né? Eu acho uma perca de tempo. Beleza. Então, seguindo essa linha de raciocínio, como seria a melhor forma de eu lidar com a morte? Talvez trazendo a ela o peso que ela tem, uma coisa cotidiana, como lavar a louça, como fazer aniversário, como uma criança que nasce. É uma coisa cotidiana, é uma coisa certa e é uma coisa tranquila. Não precisa ter medo da morte. O Osho também levanta essa questão muito bem levantada em relação à nossa passagem. Como a gente vai fazer essa passagem? A melhor forma de fazer essa passagem talvez seria de forma meditativa. De forma meditativa, que eu digo, é com consciência. Tendo consciência, calma e respirando. Imagina poder fazer essa passagem dessa forma. Leve, consciente. E degustar toda essa transição, aproveitar essa transição, aproveitar esse momento de crescimento, de passagem, de evolução. Por que a gente vai ficar com medo da morte? O que acontece quando a gente perde o medo da morte ou quando a gente começa a se preparar para a nossa morte é que a nossa vida começa a ganhar mais sentido e mais intensidade. Você não fica mais com tanto pânico de alguém invadir a sua casa e de repente isso vai trazer mais bem-estar para o seu dia a dia. Imagina, por exemplo, que você
chaveia todas as noites, todas as janelas e todas as portas com medo de uma coisa que talvez nunca vá acontecer. Imagina que você deixa de fazer alguns passeios ou algum esporte ou conhecer algum lugar que é mais arriscada a chegada porque você tem medo de morrer. Você não vive a vida por medo de morrer. Esse é o problema. Essa é a questão. É lógico que eu vou ter medo. Se alguém me apontar a arma, eu vou ficar com medo. Mas se eu me lembrar desse conceito aqui, quem sabe eu medite e não perca os meus princípios nesse momento. Tem dois grandes pensadores que eu amo, que eu admiro, que eu estudo, que eu gosto de ouvir as ideias deles, que preferiram a morte ao abrir mão dos seus princípios ou da sua verdade. Jesus Cristo, de Nazaré, o nome dele era só Jesus, né? Cristo é um apelido. E Sócrates. O Sócrates, disseram para ele assim, Sócrates, para quem não sabe, é um filósofo, talvez o primeiro filósofo da era moderna, que foi seguido por Platão, que nunca escreveu uma palavra, que dava consultas ali na praça pública falando sobre filosofia, que criou o método socrático de conversação. Ele ia fazendo perguntas para a pessoa, ele nunca dava resposta para a pessoa. Ele fazia perguntas para a pessoa, para ela mesma se dar conta da verdade dela, ou da própria verdade singular, ou do ponto de vista dela, ou das muitas verdades que são existentes na existência. São existentes no mundo. Esse grande cara também, as ideias dele que ele passava eram contra as ideias do governo, contra a religião da época. E o governo colocou ele em audiência, acusado de falar essas coisas, e falou para ele, ou você desmente o que você disse perante a população, ou você vai morrer tomando você mesmo tomando um copo de veneno, cicuta. Ele disse, eu não posso abrir mão da minha verdade, eu prefiro tomar veneno. E morreu e virou um grande líder, um grande mestre, um grande ícone, assim como Jesus. Espero que não se ofenda, não ofenda a sua fé, eu colocar os dois como grandes pensadores. Jesus trouxe para nós um grande pensamento, se ele poderia ser encarado também como um filósofo, que era, a gente só é feliz quando vive, dedica amor ao próximo. Nenhum outro filósofo disse isso antes, ele disse, do caralho. Então, quando a gente vai perdendo esse medo da morte, a gente traz muito mais valor para a nossa existência. A gente contando com a morte, tendo uma serenidade em relação à morte, sabendo que a morte é o fim, é o fim que não tem como fugir, é o fim certo de cada um, a gente vai perder menos oportunidade de ser feliz na vida. A gente vai viver com mais intensidade, sabendo que a gente vai morrer. E quando a gente morrer, cara, dificilmente vai ter um Deus tão crítico, tão severo, que vai pegar você e vai dizer assim, não, você não se comportou. Essa lei não é possível que seja divina. Não é possível que seja divina. A natureza toda nos mostra outra realidade. A natureza não nos julga, a natureza é a natureza. O universo inteiro funciona com outras leis, não funciona com essa lei do julgamento. Não, o julgamento ele é muito humano. Portanto, na minha visão e na visão do Tantra, esse tipo de ameaça pós-morte é uma ferramenta de dominação para que você siga algumas regras que são boas para quem? Para quem te domina. Simples. Para quem domina você é muito bom que você se comporte, é muito bom que você tenha medo, porque assim você trabalha direitinho, ganha seu saláriozinho, assim você vive a sua vidinha sem incomodar, sem ter ideias que liberte outras pessoas e coisa e tal. Então,
essa é uma pequena reflexão do Tantra sobre morte. Tem mais sobre esse assunto nos meus e-books, que vão estar disponíveis a partir de breve, ou já estão, depende de quando você viu esse vídeo, no meu site. Gostei de ter feito essa reflexão com vocês, espero que some, eu espero que deixe um pontinho de interrogação na sua cabeça. E vamos evoluindo, vamos trazendo outros temas para a gente ter mais reflexões e caminhando nessa trilha da libertação do Tantra, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.